Um outro diagrama que revolucionou a história da ciência, a dupla hélice do DNA. E a gente tem exemplos históricos assim, de como diagramas revolucionaram a ciência de uma certa época, justamente por fornecer uma imagem simplificada de um fenômeno complexo. Alguns historiadores da ciência têm mostrado que essa noção de objetividade, ela também tem uma história. E ela se tornou um atributo inseparável da ciência no século XIX, ou seja, é recente, né? Já havia muita ciência antes disso, mas nesse momento a ciência se tornou uma prática da objetividade. Quando o mundo burguês começa a nascer ali no século XII, XIII, da era cristã, alguns pensadores, alguns cientistas resolvem dar uma base, não só ideológica, mas uma base filosófica, uma base científica, para esse projeto de outra sociedade que estaria nascendo. E se crê que, ao contrário da verdade divina, que é, na verdade, uma crença, você acredita ou não, você apresentaria uma verdade concreta, direta, comprovável em relação ao mundo. Então, quando figuras como Roger Bacon, lá no século XII, XIII, ou como Leonardo da Vinci, já durante o Renascimento, unem matemática à arte, unem matemática à criação de máquinas que sejam capazes de criar imagens que, se acredita, tenham essa característica de objetividade, o que você, na verdade, está tentando construir? Uma outra ideia de verdade através da imagem. Isso se daria segundo a linguagem matemática, ou seja, aquilo que existe matematicamente no mundo físico tem que estar representado tal e qual nessa imagem bidimensional que é pintada, é desenhada ali na tela. A partir de meados do século XIX, há uma mudança e surge justamente a objetividade como virtude epistêmica. O que quer dizer isso? Quer dizer que o cientista, ele precisa ser treinado, ele precisa ser capaz de praticar a ciência, então ele precisa ter uma virtude para o conhecimento, por isso que é uma virtude epistêmica. E qual é essa virtude? Essa virtude é conseguir recalcar a subjetividade, a sua subjetividade pessoal, seus gostos, suas preferências, tudo aquilo que diz respeito ao self, ao eu. Essa mistura, digamos, entre a subjetividade do artista, o talento do artista e a objetividade do conhecimento científico eram absolutamente permitidas, né? Essa mistura era permitida. Depois, com o advento da fotografia, esse tipo de representação mudou completamente. E essa é a noção de objetividade que surge em meados do século XIX, em que o esforço dos cientistas vai ser por observar o que está além daquilo que se vê. Então, você tem, por exemplo, no livro Objetividade, eles dão um exemplo da estrutura de um floco de neve. Então, você observa com esses microscópios muito potentes a estrutura de um floco de neve em seus mínimos detalhes. Você olha para essa figura e você não vê que é um floco de neve, você vê a sua estrutura. Então, é essa ideia de poder observar as estruturas que estão por trás das aparências dos objetos científicos. É já aí um momento em que essas imagens da ciência, elas são extremamente mediadas por equipamentos, e aí já por equipamentos mais sofisticados, já estou falando aí mais para o final do século XIX, na virada mesmo para o século XX, e que, se você olha uma imagem da ciência nesse momento, você nem sabe o que é. Então, tem um exemplo no livro das manchas solares. As manchas solares que são observadas com telescópios superpotentes e você vê um conjunto de manchas, você nem sabe que aquilo ali é do Sol. Então, você precisa de um julgamento treinado para saber a que se referem aquelas imagens.